Bom dia para a gente aqui no Brasil. Boa tarde para você aí, né? Boa tarde. Tô vindo agora. Boa Tá, tarde. que bom, boa tarde. Primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceito conversar com a gente hoje aqui. Espero que Uhum. esteja tudo bem aí, que você esteja protegido. Sim. Como é que está a situação aí, Joemi? Oi, Alessandro. Muito bom. Aqui na Nigéria, eu tô na Nigéria agora, eu tô no Ife, Ilé-Ife, ó, estado do Oxum, aqui no Palácio do Rei, ó, em Ilé-Ife. É, Ainda tá muito legal aqui na Nigéria. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Acho que todo mundo também está te E ouvindo bem. ainda tá legal aqui na Nigéria. Tem questão de Covid-19, não tem muitas mortes ainda. As pessoas ainda estão usando ervas local e os governos de estados diferentes estão tentando o, cuidar as coisas, fazer manutenção. O presidente está fazendo um bom trabalho para fazer o quarentena, né? E desde acho que um mês, 2 semanas agora, a gente está na quarentena. Mas agora eles estão liberando as pessoas para ir para a rua, mas tem um caso. Mas, tipo, você pode entrar na rua por um tempo, fazer comprar e volta para casa, entendeu? Mas tem tempo para, como é que chama? Curfew. Você ainda pode ficar na rua mais de 6, 7, 8 horas à noite. Coisa A assim. gente chama Eles estão aqui tentando criar de as coisas. A gente chama de toque de recolher. Você precisa voltar para casa à Toque de noite e recolher. só de manhã é Isso, que você isso. pode sair, né? Vocês Isso aí mesmo. em Leifé também estão em isolamento, em lockdown, assim como está Lagos, Abuja Sim. se eu não me engano, Oió também está fechado, né? Oió, Ogun, Ekiti está muito, muito pesada ali. O governador de Ekiti está fazendo um bom trabalho. Ele não deixar nada, entendeu? Ele está muito bem. Fechar o alfândega, tudo. Entendi. Sim, é um esforço que eu acho que precisa de todos, né? Aí a Nigéria tem Sim, um pouquinho mais de 170 mortos, né? Desde final de sim, fevereiro, sim, início de março, né? sim, E sim, o sim. próprio presidente Buhari, ele estabeleceu os isolamentos em alguns lugares, até porque ele também é grupo de risco, né? Ele tem mais de 70 anos e teve se eu não me engano, foi uma pessoa próxima, ele foi o chefe de gabinete que morreu de Covid, né? Então, você acha que ele está fazendo um bom trabalho aí, o presidente Buhari? Ah, uma coisa básica, ele está tentando analisar, controlar a explosão da pandemia, entendeu? Por enquanto, eu acho que eles estão tentando, mas tem pessoas que estão falando que sempre tem esse negócio de roubo, eu sei, mas por enquanto ele está fazendo decisão certa para conseguir combater a pandemia. E as pessoas estão levando a sério, assim, as pessoas estão respeitando as medidas protetivas, porque em Lagos não, mas em Abuja, parece que as pessoas estavam desafiando um pouquinho a proibição de sair, né? Sim, Mas Abuja não. Abuja tá. Porque tem como que chama? Os polícias, as pessoas que tá colocando ordem na rua. Mas lá no norte do país, tipo. Hello? tô te ouvindo, tô te ouvindo, Lá tô no te norte do ouvindo. país, tipo Kano, Kaduna, esses partes, desde o início, eles estão tentando driblar, não levando sério. Mas agora os governadores estão levando sério para não deixar coisas, entendeu? Espalhar muito para matar mais pessoas. E aí eu queria entrar agora, a gente já falou mais ou menos como é que está a situação aí, se as pessoas estão respeitando, o presidente Sim, e os governadores, né, estão colocando em sim, prática essas políticas de isolamento, que são importantes. E aí eu queria saber de você qual é o papel do rei de fé para que essas políticas sejam colocadas em prática, para que essas políticas sejam respeitadas. Assim, a gente sabe qual é o papel dos poderes constituídos na República aí na Nigéria.
Mas e o papel do ONI? Qual é o papel do ONI para garantir a segurança das populações e para fazer valer essas medidas que são as medidas de proteção? Sim, desde acho que segundo dia que os governos do Nigéria falou que esse negócio é um pouco perigoso e até o World Health Organization também mandou uma carta para a Nigéria, para os países. O rei já começou esse levantamento. Por quê? Porque como que vocês, eu acho que algumas pessoas têm que saber que o rei Oni de Fé é o pai espiritual do povo Yorubá no mundo inteiro. Ele também aqui na Nigéria é um dos reis mais que representa o povo tradicional aqui no oeste, o povo Yorubá, entendeu? Então, no parte federal também, ele também automaticamente faz parte de, a gente chama tax force, de Uma as pessoas que dão força-tarefa. conselho. Uhum. Sim, mas as pessoas que dão conselho, o governo, a parte de segurança dos povos, como que cuida das coisas assim, porque o governo federal também chamam ele para dar conselho para ele, coisas assim. Então, para ele, desde o início, o que ele fez, ele levantou, ele falou para a gente, ele fez reunião com a gente que está no redor dele, que muitos anos passados, nossos antepassados, nosso país, nossos reis, quando uma coisa tipo guerra acontecer no seu terreno, no povo Yorubá, o rei que fica na frente para lutar, ele vai para a guerra, entendeu? Então, ele vê que esse negócio para o nosso povo é uma coisa perigosa. Então, ele começou primeiro de criar o remédio tradicional, tipo o remédio de ervas naturais, que a gente sabe que Yorubás têm esse poder, entendeu? Qualquer doença. Então, ele chamou os babalaos, chamou os doutores, os professores da universidade para juntar, junto com babalaos, para criar essa erva tradicional. Mas, aquele tempo, ele identificar os ervas para fazer essa concussão. Mas, desde aquele tempo até agora, ele está tentando criar para um produto específico, entendeu? Porque antes foi uma erva, 2 ervas, 3 ervas juntos, mas agora ele está criando um produto. Então, mas foi a primeira coisa que ele fez. Segunda coisa é para conseguir evitar os vírus, para conseguir proteger as pessoas. E ele pensou em criar os fumigadores, as máquinas fumigadoras dentro do palácio. E ele também fez contato com algumas nigerianos que têm um contato com essas empresas que fazem drone para fazer fumigação da área, porque tem lugares que os carros não podem chegar, os carros dos fumigadores, fumigação não pode chegar, e a gente está fazendo combinação para fazer algumas fumigações, entendeu? Dentro do país. Mas o que ele fez, ele está doando para o governo. A gente tem 36 estados na Nigéria, então ele dá 2 a cada 2 para cada estado. Eu sou dentro do Tax Force, né? Como que você chama agora? Da força-tarefa. Força-tarefa do rei do palácio. A gente está trabalhando, está indo para um estado. Agora, semana que vem, a gente está indo para o Bayelsa, que é região Delta. Entendeu? 3 estados. Até o governador está chamando ele para ajudar. Então, ele está doando para eles, entendeu? E outra coisa, ele está tentando criar mais coisas para fazer suporte, para dar a palavra dele, para ajudar o governo, para ajudar em conselhar, para fazer conselho para os povos, para ajudar o povo para falar informações, caso que o povo não fica mais agitado com o governo. Ele está fazendo esse papel para conseguir criar equilíbrio no país, entendeu? Ele está fazendo isso. Entendi. Você falou uma coisa muito, muito importante, Emi, que é o papel nessa força-tarefa do Sim. ONI de Lei e Fé. E eu tenho, sim, os meus alunos, nas minhas aulas de relações internacionais lá na PUC do Rio, a gente sempre tem uma aula em que a gente discute a Nigéria. E volta e meia, assim, os meus alunos me perguntam qual é a relação entre, né, os reis, né,
e o poder, que é o poder formal, né? Que é representado pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos governadores de província, de estados aí, e os prefeitos, né, dessas cidades. Então, você disse que o papel do ONI de Lei Fé, é Sim. importantíssimo. Né? Ele está doando fumigadores, que são aquelas máquinas que pulverizam, né, os inseticidas os vapores, são vapores que ajudam a higienizar, né, os ambientes. Ele está doando para cada um dos 37 estados nigerianos e está doando 2 fumigadores, né, para serem usados nas ruas, né, nas áreas públicas. A cada estado, 2 para cada estado. 2 para cada um, né? Então, você podia explicar para a gente, assim, acho que você tem muito mais legitimidade do que eu para explicar qual é a relação dos reis, né, dos líderes religiosos aí e os poderes que são os poderes legalmente constituídos aí, o presidente, o vice-presidente, Democrática. os governadores, isso. Sim. E para explicar para os brasileiros que estão me ouvindo, aqui na Nigéria, como desde o início, muitos anos passados, os africanos, a gente foi governado, né, por os reis, entendeu? Por exemplo, monarquia do Onedifé, quando já tem 2, 3, algumas pessoas que entrou na Nigéria, que visitar o palácio, tem uma monarquia, tem uma instituições tradicional que já existia, entendeu? Por exemplo, o rei, quando você chegar aqui, você vê que o rei tem o papel dele, tem as pessoas de legislação, tem tudo aqui no palácio, entendeu? Então, foi o que já aconteceu antes que os europeus chegou na África. Os yorubais já têm essa instituição, tem guerreiros, tem políticos, tem conselho de direita, conselho de esquerda do rei, tem as representantes do rei para fora, para a internacional, tem isso. Então, o que está acontecendo agora na nossa vida aqui é o instituição de Yorubá, entendeu? A gente sabe que foi uma coisa que foi uma adaptação que os europeus que estão fazendo. Tem aqui no palácio tem como que chama no português? Court of Law. Como que chama court? É a corte das leis, né? É isso? Sim, tem tudo, tem tudo. Tem essas leis, tem tudo. Entendeu? Então, mas aqui agora, o que aconteceu? Quando os europeus chegaram na África, eles veem que o poder dos reis são muito grande, entendeu? Eles têm muito... Até agora, porque os povos têm mais proximidade com o rei, entendeu? Mas não é muito com políticos. Só que agora está tendo um pouco de desencontro, que as pessoas estão tentando separar, a gente está tentando separar isso, porque os reis são os reis de todo mundo, tem os reis de político, tem os reis eles estão em cima de religião, em cima de tudo. Então, eles não têm preferência para uma pessoa. Eles são reis para todo mundo, eles governar o povo conseguir aproximar para os reis bem fácil. Então, os governos federal, a gente tem, que na Nigéria é república, né? E o governo federal, aqui na Nigéria, tem 2 reis que têm mais poder na Nigéria. Eles são reis que está em cima de todos os reis. Porque outro lugar, tipo, as regiões pequenininhas, também tem reis. Entendeu? Tem Ekiti, tem Oyo, tem reis assim. Mas tem 2 reis que são reis em cima de todos os reis. Que o governo federal, entendeu? Que representar qualquer coisa do governo federal. Primeiro é Oni de Ifé, que é o rei do Yorubais. Segundo tem Sultan of Sokoto, que é da Hausais. Por quê? Porque por que eles fazem assim? Eles são 2, eles não estão em cima de ninguém, nem de outro. Eles são 2 com mais poder, eles ficam Tem poderes paralelos, né? Sim, sim. Então, para sul e norte. Por quê? No norte tem populações as pessoas de Hausa, de muçulmanos, mais grande. Tem uma população muito grande. Muçulmanos. Aqui no sul... Vou mostrar aqui, ó.
Aqui essa sim, região é a região dos sim, alçais e dos fulas, né? sim, O mapa está sim, ao contrário, mas acho que dá para a gente entender. Aqui sim, no entendi. oeste é a região dos Sim, iorubás, a maioria iorubá. sim, sim. E aqui nessa região aqui a leste é a maioria ibo, né? Isso, Então, isso. aqui em cima você tem um representante, que é o representante dos alçais, que é Sim. o Sultano of Sokoto. sultão de Sokoto. Socotô, né? Sim, E tem um poder que é um poder, um exercício de poder e uma representação que é paralela ao do Oni de Ifé, que está nessa sim, região aqui, né? Não é sim, isso? sim. Mas o que acontece? Você viu, você está correto, que tem três lugares, Nots, Yorubais e Ibos. Mas aqui embaixo, com esse negócio de poder do rei, o Sultano Sokoto está de poder em cima e o rei do Anidifé está no poder embaixo, junto com Ibos. Sim, ele está em cima, sim, junto com ele. Então, Ibos está colocando embaixo do Yorubais, entendeu? Sim, então, desde o início, os governadores do Nigéria, os presidentes do federal, eles fazem assim, mas na realidade, Oni de Ifé é o rei mais antigo, entendeu? Na parte de nosso tradicional de Yorubais, entendeu? Mas só que o rei do Sultan, eles colocaram por causa de populações, que é muito grande, entendeu? De muçulmanos. Então, Sim. e você sabe que esse negócio de poder aqui na Nigéria, de poder político, de governadores, do federal, que os Haúsás gostam de ser presidente. Então, esse negócio para fazer uma balança. Ele falou que você com o Oni, entendeu? Vocês vão ficar esse nível de poder. Então, eles decidem junto. Qualquer coisa que esses dois falam, outro rei tem que seguir. É para Isso é construir uma parte harmonia disso. também, né, interna. Sim, sim, Senão sim, dá discussões, dá briga, dá sim, desentendimento, né? sim, sim. É isso mesmo. Porque tem uma questão, eu não sei se assim, ela não está na Constituição, né? Mas existe um acordo, né? Que é um acordo desde 99, quando a Nigéria Sim, saiu do período militar, que sim. é uma alternância de poder entre presidentes que são muçulmanos e presidentes não Manos, muçulmanos, né? Começou sim, com o Olusegun Obasanjo, em 99, né? Que é sim, não muçulmano. Aí teve sim. o Umaru Yaradua, o Yaradua. O Mauro Yaradua. muçulmano. Aí ele Sim. morreu, aí assumiu no Sim. lugar dele o Goodluck Jonathan, que depois Do foi Jonathan, reeleito, que é cristão. cristão não muçulmano. E aí Sim. agora você tem o Buhari, né? Que é muçulmano. Buhari, que é Né? muçulmano. Isso, Agora, isso é de propósito ou tem um sim, acordo? você está certo, você é isso mesmo. Porque tem que ser muçulmano cristão, entendeu? Porque esse negócio foi criado por causa de as pessoas de norte, porque a maioria deles são muçulmanos, entendeu? E tem yorubais também que são muçulmanos, muito yorubais que são muçulmanos que estão no governo. E senão tem nada a ver mas tem muitos yorubais que são de muçulmanos. Mas o rei do norte, ele é muçulmano. Mas o rei do Yorubá, ele não é muçulmano, Oni não é muçulmano, não é cristão, ele é o pai espiritual do Yorubá, porque a gente vai chegar nesse parte. Yorubá não é religião, é uma cultura que o rei domina em cima de todas as religiões. Ele não cultua uma religião. Você vai ver ele hoje no mesquita, ele pode ver ele amanhã no, na igreja, e ele também pode fazer candomblé. Ele é o rei em cima de todo mundo. Ele não tem preferência para uma religião. A gente vai chegar lá, se a gente tem tempo para falar sobre isso. Vamos. O que eu ia perguntar para você, assim, a gente vai Sim. voltar a esse assunto, assim, tem várias coisas que eu quero conversar com você e eu acho que as Ah, pessoas sim. aqui que estão assistindo a gente também vão municiar a gente de algumas perguntas, mas você estava falando sobre o esforço, né, que é, Sim. que é legitimado aí pelo ONI de lei-fé, Sim. que é o Sim. teste de algumas ervas, né, que já é do Sim. conhecimento ancestral do povo iorubá, para tentar Sim. combater
a Covid, né? Ou então Sim, para melhorar quem acaba pegando a Covid, né? Tem uma sim. questão que é uma questão que ela vem colocando em lugares opostos, né? A Ok. ciência, o OMS, né? O escritório da OMS aí Uhum. no continente africano e Sim. essa sabedoria que é a sabedoria ancestral. Vou dar um exemplo. O presidente do Madagascar, o Andry Rajoelina, Ok. criou um Covid orgânico, né? Que é o Covid orgânico, que é um chá que ele diz que reverte os efeitos da Covid. E ele está usando isso como propaganda política lá em Madagascar e está Ok. exportando esse remédio para vários outros países, para a Tanzânia, para a Guiné Equatorial, para Guiné-Bissau, e está vendendo esse, né? Está fazendo uma propaganda, exportando esse remédio como uma solução que é uma solução do conhecimento da sabedoria local. Mas a Uhum. própria CDAO, a ECOWAS, que é a Comunidade dos Estados da África Ocidental, e o escritório da OMS aí no continente africano, já disse que é preciso ter muito cuidado porque não há comprovação científica de que esse Uhum. medicamento ele seja Sim. eficaz, né? Qual é a relação, que eu te pergunto, Iene, qual é a relação entre, né, essa pesquisa, que é a pesquisa referendada pelo ONI de fé, e essa contraposição, às vezes, entre a ciência e a E sabedoria, que é a sabedoria ancestral, a sabedoria do muito bom. conhecimento das ervas, né? E, e muito bom, é uma boa pergunta. Eu gosto esse tipo de conversa. Por quê? Primeiramente, eu quero que as pessoas entendam alguma coisa. A, a, aqui, nossa vida na África, com as pessoas influências dos europeus, dos americanos, o povo, eu vou falar direto para os povos matrizes africanos, que são pessoas que quer ouvir as verdades, essas coisas. Mas antes que eu falar isso, eu vou falar uma coisa. Eu fui formada microbiologia na universidade, médico microbiologia, entendeu? E muitos anos passados na universidade. Então, quando você falar sobre as doenças, coisas, eu sei bem o que está acontecendo, muito bem. Você falar sobre HIV vírus, vamos falar sobre as doenças, câncer, tudo, entendeu? E eu sabe o que é, entendeu? Por exemplo, para pessoas que estão me ouvindo, vocês podem pesquisar, né? Bem, Sim. já tem 2, 3 pessoas que eu já vi agora que tá assistindo, mas as pessoas que me conhecem, né? Minha mãe, ano passado ele foi diagonizado, né? De Diagnosticado. câncer, Uhum. diagnosticado, isso, obrigado, de câncer. A gente foi pro hospital e os médicos falaram de fazer diálise muito caro, entendeu? A gente ficou lá mais ou menos 3 semanas. Ela quase morreu. Os médicos, sabe o que é pior? Os médicos chamam meu irmão e falaram para ela, cara, sua mãe está muito doente, a gente não tem não vai conseguir falar para vocês que ela vai ser curada. A gente, por acaso, ela tem 4 dias para morrer, entendeu? E nessa luta, eu fico falando para elas, a doença, assim, entendeu? Melhor remédio na terra, na sua vida, é comida. Não tem um remédio que tem poder mais do que comida. Você come bem, você vai ficar bem. Você come ruim, você vai ficar ruim, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é comida, entendeu? E água, tudo que a gente come. Então, depois disso, qualquer coisa que aconteça com você é reação de que você come, entendeu? Então, o rei fala uma coisa muito bem, semana passada. A gente chama remédio tradicional aqui na África como alternative medicine. Ele fala que não. O remédio tradicional Revas não é alternative medicine. Esse é remédio de verdade. Remédio paracetamol, tudo, é alternative medicine.
Então a gente tem que virar esse negócio. Não é, entendeu? Porque você come ervas, você come cajus, você come essas coisas, são coisas que seu corpo, entendeu? Precisa todo dia, entendeu? Para ficar bem. Então, quando você ficar doente, uma coisa, eles criaram os remédios os sintéticos para que esse é totalmente mesmo. Então, 4 dias minha mãe vai morrer. A gente combinou, chama alguns professores da universidade, que são professores que prestam atenção nas coisas de ervas, colocar elas junto com algumas pessoas de tradicionais. Eles criaram erva para ela. Agora, minha mãe vai para o mercado, sai para a rua, entendeu? A cabeça dela também cansa, meu irmão. Ela está curada. Mas a gente vai entrando em detalhe. Por que é? Aqui na África, Madagascar, com chá, eu posso falar esse chá xarope, como vocês sabem no Brasil, entendeu? Por quê? Então, vocês têm que olhar para o parte político e parte de fazer sabotagem para a produção, porque aqui na África, ninguém pode pensar que vai ter o remédio do Covid-19 vai sair da África, entendeu? Só que agora na África, como que eu fiz reunião agora com a União Africana, tá? Que uma hora passada a gente estava fazendo reunião com eles estão fazendo contato, porque eu estou ligado com eles também. E tem muitas propaganda, tem muitos influência dos europeus para conseguir controlar o que vai acontecer no Brasil. Eu ouvi que eles pensaram que esse negócio de pandemia vai cair bem na África. Mas, infelizmente, você sabe que o Covid-vírus agora não explodiu na Nigéria, não explodiu na África, muito bem como aqui está na Europa e outros lugares. Então, saiu como que chama? O xarope e chá, e as pessoas estão tentando falar mais sobre ele. Entendeu? Mas não tem como que você vai falar que você quer separar o remédio tradicional, que é ervas, que não vai ter uma coisa que não tem nenhum prova científico. Okay? Por exemplo, igual que você comer maçã. Você pode comer maçã, não tem nada que vai acontecer com você, entendeu? Você pode ficar mais, entendeu, enjoado. Não, enjoado não. Você come muito, mas não tem coisa que vai machucar você. Ervas, as coisas herbais, são coisas que eles juntam. É mesmo comida, mas tem algo específico. Não tem nada mal que vai acontecer com você. Só que eles estão fazendo um papel para criar vacina. Mas se sair essa vacina agora, vai fazer sabotagem. Não sei como é que eu falei sabotagem, mas vai destruir a ideia dele para a vacina. Então, eles vão ter que combater essa ideia de Madagascar. Aqui no palácio, aqui a gente bebe essas ervas, entendeu? Você fazer chá, bebe, entendeu? O que esses chás fazem para você? A gente sabe que o coronavírus, né, não vai sobreviver numa temperatura muito grande. Primeira coisa, temperatura muito grande é pH de alcalina, entendeu? Sua imunidade tem que ser mais forte. Essas ervas vai fazer essas 2 coisas para você. Primeira coisa, você beber essas ervas vai ajudar seu pH para ficar mais alcalina. Em 3, 4, 5 dias. O coronavírus não vai conseguir sobreviver dentro da alcalina. Só isso. O seu imunidade vai subir. Entendeu? Tem maçã, tem limão, tem ervas muito diferenciais. Tem gengibre. Não é natural, mas só que eles conseguiram construir para crescer, eles conseguiram criar para xarope, entendeu? E os europeus, esses caras, não querem aceitar isso. Essas coisas políticas, coisas do poder. Então, pessoas estão morrendo todo dia, entendeu? É uma pessoa produzir uma coisa que não vai, mas ninguém já morreu bebendo esse negócio. Por que você está falando mal sobre o negócio? Entendeu? E aqui no Palácio, aqui na Nigéria, eu estou aqui mais ou menos 3 meses agora. Algumas vezes eu fico doente uma coisa. Eu nunca tomar remédio
de paracetamol ou cloroquina. Eu sempre tem chá, que eu vou tomar. Em 2, 3, 4 dias, tudo bem. Entendeu? Nosso pais ancestrais, eles curar as pessoas com chás, com essas coisas, com essas ervas, porque eles têm conhecimento. Os babalaús, eles têm conhecimento muito bom dessas ervas. Não só coronavírus, tem câncer, tem as doenças diferentes que eles têm. Só que essa parte de político, para conseguir destruir, para não conseguir deixar que eles levantaram, é o mesmo problema, entendeu? Eu acho que é uma coisa que o povo tem que pensar para ver, entendeu? Para entender, porque as pessoas estão morrendo todo dia, entendeu? E eu não consegui entender. A pessoa está morrendo todo dia. Você está falando que não tem como que chama? Vacina, entendeu? Mas tem remédio tradicional que vai fazer essas duas coisas. Eu falo de novo. Deixar seu pH, porque o coronavírus não pode sobreviver dentro do pH da academia. Primeira coisa. Segunda coisa. Como que chama? Imunidade para combater essas doenças, entendeu? E você sabe que quando o coronavírus entrar no seu nariz ou sua boca, ele fica lá no seu lines, que é onde passar ar, entendeu? Por um tempo. Depois ele vai desenvolver para criar mais problema dentro de lá. Mas se ele conseguir entrar pelo estômago, ele morre. Porque acídico lá, a temperatura não deixa ele. Se você deixar que tem coronavírus no mão, e colocar sua mão, limpar sua mão e colocar o sanitizer, álcool gel quente, ele mata logo, né? Mas só que a gente não pode beber álcool gel. Entendeu? Ou colocar dentro sim, mas mata na mão. Entendeu? Uhum. É isso mesmo, a gente tem que entender. Mas eu acho que o nosso povo, a gente tem que ajudar nosso povo para entender que nosso antepassados, nosso país, eles têm soluções para muitas coisas. Entendeu? A gente tem que desenvolver, a gente não pode, mas esse negócio de religião para destruir outro, como é que chama? Outra religião, para destruir o povo Yorubá, para destruir o povo África, para que eles são nada. Propaganda, ajudar para evitar, entendeu? Informações que precisam, entendeu? E as lutas de religião, esse negócio é muito ruim, porque ele destruir concentração e não deixar as pessoas entender o que está acontecendo mesmo. É muito ruim. E a gente tem que voltar para entender, entendeu? Como que nosso país, nossos antepassados, nossos ancestrais, como que as informações que eles tinham, né? Para entender como que a gente pode resolver as coisas. Ou ver como que a gente pode juntar com as informações que a gente tem agora, com esse desenvolvimento, para ver. Entendeu? Esse tempo não é tempo para lutar, para matar outro falar mal sobre outro. Não, não, não. O papel do rei não é isso. O papel do rei é... A gente tem algumas informações que já foi destruído, entendeu? Que foi fechado. Vamos abrir essas informações para ajudar, para que as pessoas se evoluírem e desenvolver bem, entendeu? Nesse tempo não é tempo que a gente vai ficar falando, esse é Babalaú, ele é ruim, ele é o Satanás, papai, não, esse é uma coisa doida. Eles têm algumas coisas dentro deles, informações que os passados deles passam para eles, entendeu? Que a gente tem que juntar junto para ajudar a evoluir nosso país, nosso povo. Essa parte de economia, parte de doença, parte de saúde, a gente precisa de tudo, porque tem muito. Eu falei agora, aqui no Ivé, quando eu estou doente, eu sei qual erva que eu vou pegar, colocar dentro do meu água quente, em 2, 3 dias, já foi. E, por exemplo, esse agora é uma erva na Nigéria. É erva, entendeu? Eu tá passando mal de barriga, BB2, já acabou, entendeu? Eu não bebi paracetamol, acabou. É isso que a gente está falando. A gente tá falando a gente tem que prestar atenção. E você tá falando uma coisa que é muito importante, que é realmente assim, a valorização desses saberes, que são os saberes ancestrais, né? E ligando isso a um conhecimento que é um conhecimento científico que você tem, né? Porque você é formado em microbiologia, você é microbiólogo. Sim. Então,
por que, né, colocar essas duas áreas para serem inimigas quando elas podem, né, andar juntas e uma referendar a outra, né? Sim, isso que você falou é muito importante. E eu queria juntar essa conversa que a gente está tendo com uma outra questão, que é a questão também do cuidado espiritual que a gente precisa ter nesse momento. Ah, Eu pedi ajuda para alguns amigos, né, iniciados, e que me iniciassem com algumas perguntas para eu passar para você. Uma das pessoas que me mandou perguntas foi o Lúcio Sanfilippo. Lúcio Sanfilippo é um jornalista, cantor, compositor, professor de educação física aqui, né? Lançou alguns discos muito bonitos, né? A Flor do Velho Engenho, Canções de Amor ao Léo, do Reino da Pedra Miúda, só com músicas do Simas, do Luiz Antônio Simas. Ele mandou a seguinte pergunta para você, né? ok. Já que fé é onde a humanidade surgiu, né, de acordo com a crença urbana, o que é a ancestralidade, o que as divindades, o que o oráculo, né, dizem sobre essa pandemia? Por que ela aconteceu justamente agora? Quanto tempo ela deve demorar, né? E existe alguma orientação espiritual para que a gente se produza, né, para que a gente se proteja e que a gente saia dessa situação? E aí eu vou agradecer ao Lúcio pela pergunta, o Lúcio está aqui acompanhando também. Hello? E acho que quando você fica perguntando, estava quebrando, eu não consegui ouvir direitinho. Você pode perguntar de novo, por favor? Vou perguntar, né? A ancestralidade, as divindades, o oráculo, dizem alguma coisa sobre essa pandemia? Por que ela aconteceu agora? Né? Quanto tempo ela deve demorar? Né? Qual o objetivo disso ter acontecido justamente agora? Existe alguma orientação espiritual que possa ser dada para nós, para que a gente singre como um barco, né, numa boa maré durante esse período de pandemia? Eu gosto desse. Muito obrigado, Lúcio Sanfilippo, de sua pergunta. E eu vou falar uma coisa, porque eu já ouvi Rei desde 3, 4 semanas falando todo dia com a televisão sobre isso. Eu acho que ano passado, não, foi certinho. E tem eles fazem uma. A Joemi, você deu uma congelada aí. Eu não estou conseguindo te ouvir. Agora você voltou. Agora você voltou. Pode começar de novo, Joemi, por favor. O Rei ficou falando, porque eu ouvi ele falando isso, né? Entendeu? Algumas vezes ele fala alguma coisa, você fala assim, cara, o que você está falando, Rei? Porque é uma coisa bem profunda, entendeu? Depois você vai achar que ele vai descobrir que é certeza, é certinho. Ele falou que ano passado eles fizeram um jogo de Ifá porque todo ano eles fazem isso para conseguir revelar o que vai acontecer no ano novo para tudo. E Ifá foi revelar para eles que esse ano, entendeu? Vai acontecer uma coisa que é esse tipo de, mas vai passar. Mas ele ficou falando uma coisa, Lúcio, tá? Por favor, presta atenção. Ele falou que essa doença, entendeu? Está tentando levar a humanidade para respeitar a natureza. Que a humanidade não respeita a natureza. Entendeu? Essa doença, esse coronavírus chega agora, entendeu? Ele não tem respeito de ninguém. Ele vai para qualquer lugar, ele não precisa visto para ir para um país. Ele entrar no qualquer governo, ele matar qualquer pessoa. Entendeu? Ele falou que é importante, o Rei falou que é importante que o nosso povo entender que natureza é uma coisa que a gente tem que respeitar. Entendeu? Porque a humanidade não respeita a natureza. Todo dia a gente beber água, a gente inspirar o ar, entendeu? O fogo, tudo. A gente tem que respeitar isso. A parte espiritual também é para a parte espiritual que ele está explicando, é para que a gente entender que
a gente precisa uns do outro, entendeu? É um tempo que a gente vai entender que ninguém tem poder, entendeu? A gente olha para o europeu, fala que esses têm poder de tudo, pessoas estão morrendo todo dia, entendeu? Ele está perdendo tempo, ele tá sofrendo muito, entendeu? Então, não pode colocar sua vida falando que a gente tem poder de tudo. Agora é tempo que todo mundo tem que entender que humility. Joemi, você congelou um pouquinho agora no final, mas eu acho que deu Ok. para entender exatamente o seu recado, né? Que é a gente vem em nome do progresso, a gente vem Sim. desrespeitando todos os elementos naturais, né? A natureza, Sim. né? Sim. E todas as deidades que a natureza representa, né? Para Sim. todas as religiões, né? Isso Sim. é, assim, uma das primeiros, assim, quem se recuperou mais rapidamente, né? Quando todo mundo Sim. precisou travar, quando todo mundo precisou parar, foi justamente a natureza, né? Que vem Sim. se que Ele vem fala também que amor uns ao outro, esse negócio de briga entre religiões e tudo, a gente precisa amar nosso próximo, entendeu? E esse doença tá lembrando, tá indicando para a gente prestar atenção disso. Porque agora você tá rica, pode ser uma pobre que vai ajudar você, como a Eva, por exemplo. Agora, a mesma coisa que está acontecendo. Madagascar, aqui da Nigéria, já tem uma solução para isso. Entendeu? A gente não pode ficar falando que essas pessoas são pobres, são africanos, são muçulmanos, são cristãos, são candomblés. Esses candomblés, eles são diabos. Não, 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 não. Isso não é tempo para continuar fazendo isso. Essas doenças estão ajudando a gente para entender que a gente tem que viver, entendeu? A vivência do amor uns e outros, entendeu? Essa é a parte que ele está indicando. Esse parte espiritual mais profundo que ele também está falando é nosso coração para entender. Ele fala para que vai passar. Está passando, entendeu? Mas as pessoas vão morrer, tem mais, e eles têm que fortalecer e ajuda também a África para desenvolver, para entender que eles não precisam, os europeus, para desenvolver. Tudo que eles precisam está aqui. Então, ele está falando isso todo dia, que é uma lembrança para as pessoas, para a economia, para que as pessoas afrodescendentes do mundo inteiro, para levantar. Isso é um tempo que a gente não pode ficar olhando que esse negócio de vírus só uma coisa mal. A gente pode pensar também no parte bom que ele está tentando passar para a gente. Que mesmo é parte espiritual, para entender que ele está entendendo ensinar uma coisa para a gente. Que bom isso. Tem uma outra pergunta que quem mandou foi a Bruna Prado, que é a Ok, fotógrafa, designer, ela que está fazendo aquelas artes bonitinhas, né? Toda vez que ok, a gente vai avisar quais são as próximas lives que a gente vai fazer aqui. E ela tem um projeto muito bonito que chama Fotos de Terreiros, né? @Fotos de Terreiros, né? Ela mandou uma Bruna. pergunta, ela mandou a seguinte pergunta, a Bruna, diante dessa pandemia, como é que a gente faz para manter os rituais que precisam ser coletivos? Alguma orientação do ONI para isso? Rituals. Os rituais que precisam ser coletivos, como é que a gente mantém, ou não mantém, ou faz isso em casa? E eu acho que ele falou, acho que desde 2 dias passados. Tem algumas sacerdotes que foi para o palácio, ficam falando que as pessoas não conseguiram unir para rezar, para cultuar, entendeu? Até as outras religiões, entendeu? Ele falou que a gente precisa, primeira coisa, respeitar esse negócio que o governo colocou para fazer distância, assim, mas a parte espiritual, a gente tem o nosso sacerdote, a gente pode conversar com eles no Zap assim, e falar, e a gente pode ter nossos amigos, e a gente tem que continuar, entendeu? Mas a gente precisa manter a distância, colocar coisas na boca, máscara, né? A E máscara. ajudar, por exemplo, mas pode continuar, não precisa fechar seu fé, entendeu? Para mim, naturalmente, eu acho que pessoas têm que continuar, entendeu? Conversar. Quem não tem um WhatsApp, pode ligar para dar conselho, continuar ficando em casa, mas continuar seu orixá, seu Deus. Eu acho que é importante. Ieme,
daqui a algumas semanas, vai fazer 2 anos que o Oni de Fé esteve aqui no Brasil. Veio para cá, Sim. visitou aqui o Brasil, né? Assim, eu tenho duas perguntas, né? Uma minha e a outra da Flávia Oliveira, jornalista, uma querida amiga, né? Minha pergunta é: qual foi o objetivo da vinda dele aqui? Sei que ele foi a Salvador, foi a Belo Horizonte, veio aqui ao Rio de Janeiro e foi a outros Sim. países aqui da América, né? Das Américas, né? Sim. E a Flávia pergunta o seguinte: como evoluiu no entender do Oni a aproximação entre Brasil e a Nigéria, né, de 2 anos para cá, desde que ele esteve aqui até hoje? Primeiro eu vou responder a proposta dele, né? E eu vou falar bem rápido, um pouco profundo sobre isso. E desde que eu cheguei no Brasil, eu comecei a ver a riqueza da cultura iorubá dentro do Brasil. Entendeu? Fico muito impressionado. Eu impressionado, mas dentro de mim assustado. Porque eu nunca na minha vida vi os povos assim, cultuando nosso herança, nossas tradições, entendeu? Mas desde mais ou menos 3. Posso te interromper? Desculpa, Jaime, posso te Sim. interromper e perguntar se você acha que isso é um sintoma dos nossos países estarem tão de costas uns para os outros, assim, da gente ter muito pouca informação sobre o continente africano aqui e a Nigéria, e na Nigéria também se ter muito pouca informação sobre o Brasil, porque não há uma aproximação, aí eu vou dizer até diplomática sobre os nossos países. Sim. Sim, eu acho que se eu for para a escola para sua pergunta, eu seria um doutor agora, porque eu tenho que bem. Há problema entre o Brasil, mas eu ainda estou estudando, tá observando, mas eu fico 3 anos para entender por que essa distância aconteceu do Brasil e Nigéria, entendeu? Eu vou tentar, e fica um pouco difícil para falar no português, mas eu vou ficar enrolado com o meu português e tentando que as pessoas entenderem. E a primeira coisa que eu tenho que dizer sobre o Brasil o Brasil, como que foi dito dentro da história, que foi um país que recebeu maior população de escravo dentro dessas Américas, sim. E depois eles desenvolveram uma religião, tudo, candomblé, para lembrar, para cuidar essa cultura. Então, depois quando eu penso bem e observei eles, eu descobri o que os afrodescendentes lá no Brasil, a única coisa que eles abraçar é a cultura que os antepassados deixou para eles, entendeu? Porque no olhos da afrodescendente eu vi 2 coisas. Primeira coisa é para eles, qualquer coisa que está a mente deles, no coração deles, que foi passado, no antepassado, parece um mito. Por quê? A cada dia cotidiano dos brasileiros, eles enfrentam racismo, preconceito, entendeu? Parece que eles não têm raiz. Então, eles não conseguiram desenvolver dentro do país para ser o membro dentro do país. Então, dentro dos olhos do afrodescendente, eu vejo isso todo dia. Sim, a maioria deles acharam que a vida deles, tudo começou no barco, na escravidão. Entendeu? Eles não conseguiram conectar com a raiz dele. Eles não conseguem. Tem muitas pessoas que são meus irmãos lá. Tem muitas pessoas que são irmãos do rei. Entendeu? Que o pai e a mãe do rei. Tem muitas pessoas que são irmãos, amigos do Oni, de Alafim. Tem muitas pessoas que têm parente no Bomochó, no Xogbo, tudo. Mas, por causa da escravidão, tem essa separação. Entendeu? Então, eu vejo isso dentro deles. Eu vejo também que, por falta de informação dentro do Brasil, eles não conseguiram ter a informação certa. Porque lá no Brasil,
todo dia, lá no jornal, é sobre uma coisa ruim sobre a África. A África passa a miséria. África, isso. África, isso. África, isso. Mas, desde o início, eu achei que foi uma proposta de jornal. Mas depois, quando eu fazia mais estudo, eu descobriu que tem as religiões, tem algumas instituições que fazem esses negócios de missões, entendeu? Missões para a África, para tudo. E a maioria deles são pessoas que conseguem pagar a propaganda, têm acesso da mídia. Então, eles vão vender o que eles querem, entendeu? Corrigir, quer fazer. Então, a maioria da televisão, eles vendem o país está passando da miséria, precisa ajudar para desenvolver o propósito deles. Isso é normal, entendeu? Só que não tem o propósito coletivo de nenhuma pessoa para falar sobre a riqueza dentro da África. Porque se a gente continuar falando sobre a pobreza que está na África, entendeu? Os povos que já têm preconceito, que já têm miséria dentro da cabeça, que não vai conseguir espiritualmente conectar com esse povo que eles vejam dentro da televisão todo dia, como uma miséria. Você não vai querer fazer conexão com uma coisa da miséria. Mas só que aqui na África, sim, tem algumas coisas assim, tem sim, entendeu? Tem em todo lugar no mundo. O brasileiro não sabe que tem muita miséria nos Estados Unidos. Muita miséria. Entendeu? Você vê pessoas dizendo, meu Deus, as pessoas com miséria. Imagina que eu ir para os Estados Unidos só mostrando isso. Entendeu? Aqui na Nigéria, aqui na África tem. Tá bem, aqui na Nigéria, aqui na África tem pessoas muito ricas. Entendeu? Que já desenvolver, que já... Entendeu? Então, eu vejo isso desde o início. Entendeu? Porque as pessoas afrodescendentes estão sofrendo isso. As pessoas afrodescendentes não conseguem ver a parte boa da África. Quando eu fui para o Brasil, eu cheguei no Brasil, foi bem. Mas no dia que eu fui para o Gramacho, eu não vou esquecer esse momento. Fui programado no Pantanal, entendeu? Eu vi e falei, meu Deus, tem pessoas que vêem assim. Eu fui para os lugares que as pessoas que, entendeu, que não têm essa oportunidade ainda. É bom explicar para as pessoas que Gramacho era um antigo aterro sanitário aqui no Rio de Janeiro e onde você tinha as pessoas lá. Entendeu? Inclusive inspirou o Avenida Brasil, que acabou de passar, reprisar na televisão aqui no Brasil, que assim, é um lixão, né, como a gente chama. Sim. E você viu como as pessoas vivem lá naquela... Sim. Eu nunca, na minha vida, pegar minha câmera e gravar no lugar assim, mandando para os povos africanos que, Brasil, tá? Eu nunca fiz isso. Eu fui para Central, fui para Copacabana falando isso, mas, contrário, as pessoas do Brasil vêm para a África para mostrar só lugares da miséria. Aqui tudo está passando fome. Sim, entendeu? Mas eles têm uma agenda. Eu tomei uma agenda para vir para o Brasil é para mostrar histórias grandes, as coisas que podem ajudar nosso espírito para evoluir. Então eu pensei assim, ok, aqui no Brasil, a Brasil não é só sobre samba e futebol. O Brasil tem cultura iorubá muito rica, entendeu? Como que eu posso aproximar as pessoas com poder da África? Você congelou. A gente perdeu uma parte importante, eu acho que você estava falando, porque você estava agora explicando para a gente, pelo que eu entendi, exatamente como é que você convenceu o Oni que era importante vir para cá. Sim, né? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, faltam 2 minutos para cair a nossa conexão aqui, né, no Instagram. Okay. Deixa eu encerrar essa primeira parte e a gente volta. Espera aí, que eu conecto de novo, a gente volta e você continua contando essa história, tá? Ok, tá bom. Só um segundo, a gente já vai voltar. Oi, Emi, voltamos. Então, legal. Só para a gente reconectar com a parte anterior, né? Sim. Eu estava te perguntando, pedi para você explicar como foi, né, que esse processo, que foi o processo de
de costurar, né, essa vinda Sim. do Oni de Leifé aqui para o Brasil. E a Flávia Oliveira perguntou se depois desses 2 anos, né, da vinda do Oni, o que houve de progresso entre as relações, não digo nem diplomáticas e oficiais entre o Brasil e a Nigéria, mas entre os nossos povos, né, brasileiro, né, o guarda-chuvão brasileiro e nigeriano. Sim. Também, né? Legal. E como que eu estou falando sobre a situação do Brasil? Quando eu entro no Brasil, eu vejo essa situação de afrodescendente e como que as pessoas estão lá no Brasil com a cultura, com a religião, com tudo, e os negros, e a posição da mídia e a posição do entendimento entre os países para ajudar outro. Porque eu descobri, como que você falou, Brasil e Nigéria tem essa ligação muito grande. Então, se a gente não ajudar muito para aproximar bem melhor, a parte de negócio entre os negros, nigerianos, Brasil, não vai desenvolver. Então, nosso pensamento é como que a gente pode começar e aproximar uns dos outros, entendeu? Então, foi o que eu tentando falar e como que eu vejo isso antes. Eu falei assim, se a gente tem as pessoas aqui do Brasil com muito amor, com cultura iorubá, cultura áfrica, entendeu? Vai ser legal se os africanos conseguirem aproximar, porque como que chama? Como que chama? Dentro do cultura, aproximando cultura, vai entrar um negócio. As pessoas vão ficar bem, entendeu? Se eu entender uma coisa sobre você, sobre minha cultura, sobre minha religião, alguma coisa, é fácil para que a gente consiga desenvolver uma coisa. Mas eu vejo que dentro do mídia tem informações erradas, sempre, entendeu? Sobre a África. Não tem como que a gente vai conseguir desenvolver isso sem convencer algumas pessoas com poder na África. Então, a única pessoa que eu vejo naquele tempo que eu posso falar foi Oni de Fé. Por quê? Como que eu explico desde o início, a posição dele é muito, muito importante. Se a gente conseguir atrair ele para entrar no Brasil, a gente vai conseguir 2 coisas. Ele representar o povo iorubá. Em cima, assim, entendeu? As pessoas muito ricas, tipo, o homem mais rico na África, as pessoas bilionários, vai olhar para esse povo do Brasil. O que a gente está fazendo no Brasil? Antes, ninguém olha, todo mundo está olhando só para o futebol, para o samba. Mas se o rei pisar no Brasil, é uma coisa estratégica. Não é só para trazer o rei, a gente ficar dançando. Não, não, não. Pessoas que pensam no futuro para construir uma coisa, pessoas pensam assim, como que a gente pode trazer essa pessoa dentro daqui para atrair a atenção das pessoas importantes? Porque antes eles não estavam olhando para esse lugar, para esse povo matriz africana, entendeu? Que são seus irmãos, entendeu? Se a gente conseguir atrair o rei para cá, que é símbolo, entendeu? Ele tem essa influência, ele tem esse poder. As pessoas vão ficar, entendeu? Gradualmente olhando para, ok, ele foi para lá, ele ficou lá 10 dias, ele foi para esse estado, ele encontrou essas pessoas, ele foi para o afrodescendente, tem cultura iorubá. Antes, entendeu? Eles podem ouvir, mas agora está virando mais atual. O rei, quando o rei voltou para o Nigéria, o Brasil, a gente viu o seu foto. Meu Deus, a gente não sabia que o Brasil é assim. A gente não sabia. Primeira coisa é para criar essa situação. Entendeu? É depois ver a face para falar com outras pessoas, que são pessoas de negócio, de iorubás e africanos, para vir para o Brasil. Entendeu? Uma coisa gradual. Entendeu? Esse é o nosso propósito para o início, é para atrair essa pessoa. Foi difícil, não foi fácil, porque não é só fácil para atrair eles e a gente conseguir convencer ele. E uma coisa que eu sempre falar foi quando a gente foi para ele, porque ele falou com minha esposa, Carolina, como foi que muito... Qual foi a argumentação que você usou para Sim,
sim, esse que eu quero falar agora foi muito, muito importante. Esse conversa, porque para eles não é normal. E a gente foi lá, a gente ficou falando, mostrando o povo lá do Brasil, mostrando para ele. Ah, sim, eu já ouvi isso. Entendeu? Ele ficou falando, ele ficou interessado, mas para conseguir pegar o coração dele, e foi uma conversa entre ele com minha esposa, Carolina. E Carolina falou para ele que dentro da escola dele, quando ela, que é quando Carolina ela é mostrou o brasileira, vídeo, né? Carolina, É bom abrir esse sim, parênteses, né? A Carol é brasileira, então a brasileira, sim, minha esposa lá no Brasil, e ela falou para o rei que o que aconteceu na sala dela, do que ela mostrou foto, o vídeo do rei, as crianças ficam assistindo, as crianças de 10, 11, 14 anos, elas ficam assistindo com muita atenção. E depois que ela mostrou tudo, ela está falando com o rei, que uma criança levantou e perguntou uma coisa. Se eu, o tia, a professora, esse rei que você está mostrando, ele é real? Ele, a país, a família dele nunca foi, como que chama? Escravo? Ele é o rei mesmo? Mas como que ele é o rei, que ele é negro, entendeu? Ela falou que a lágrima quase caía, entendeu? Porque eles nunca viram o rei assim, com enigma, com esse tipo de orar, esse tipo de, entendeu? Quando ele falou para o rei ficou apaixonado, filho, aqui. Eu vou para o Brasil por causa dessas crianças, entendeu? Ele falou que qualquer coisa ele vai. Ele trazer 150 pessoas, pagar tudo os voos deles, pagar o hospedagem deles, as comidas. Não foi uma coisa, ele gastou muito dinheiro. Mas ele queria, até a gente pensou que ele vem com 30, 40 pessoas. A partir disso, ele falou, meu Deus, aqui precisa isso, entendeu? Entrou no coração dele para vir para o Brasil. Entendeu? Ó, e a Carol sim, ele tem. De entrar, ó. A Carol acabou de entrar, e Carol, professora de história. O papel dela foi importantíssimo no convencimento para que ele. Muito importante, muito importante. E a gente conseguiu convencer ele ficou também falando isso para o amigo. Você fala, meu Deus, do Brasil, fala sério. E mas pessoas que vêm para o Brasil, para a Nigéria, tem que entender que o rei não é fácil aqui para ver. Até eu pode ficar no palácio 2, 3 dias eu não consegui ver ele. Não é fácil. Tem pessoas no redor daqui que não conseguem ver o rei 1 ano, 2 anos, entendeu? Mas porque ele tem todo lugar, ele tem que ir para aqui, ele tem que ir para lá. Mas é um papel muito grande. Então, na cabeça da gente, a gente tem que ver como que a gente pode atrair ele para o Brasil, entendeu? Depois disso, eu vou entrar na questão do Flávio Oliveira agora, em 2 anos, desde 2018. E, sistematicamente, a gente está tentando ver como a gente vai desenvolver nessa visita. A gente ainda tem um contato muito, entendeu? Mas uma coisa muito importante que a gente já conseguiu a gente já conseguiu para convencer o rei totalmente, através de a visita dele, depois para entender que o coração dele tem que ficar, parte do coração dele tem que ficar no Brasil. Entendeu? Porque quando você entra no Palácio do Rei, você vai ver pessoas da China, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa, pessoas do país da África, todo mundo trazendo proposta. De Ghana, de todo lugar, entendeu? Para uma proposta para conversar com ele. A gente também fica todo dia para trazer proposta do Brasil e América Latina, entendeu? Porque ele não pode ficar no todo lugar ao mesmo tempo, entendeu? E a gente está tentando muito, todo dia, falando com ele para convencer ele com uma coisa. E ele agora, eu posso garantir o brasileiro que o coração do rei tá no Brasil, parte do coração dele tá com brasileiros, entendeu? Mas eu preciso que eles entendam que não é fácil, entendeu? O rei tem muitas coisas. Muitas então, a gente está lutando, meu Deus, muita, entendeu? Mas se a gente, meu sonho por exemplo, para os brasileiros, é para conseguir trazer muitas coisas para o Brasil. Para conseguir trazer as pessoas mais estudiosas, as pessoas de religião, dos babalaos seta, para essas informações, para atrair brasileiros para cá, para atrair dinheiro para lá,
Outra coisa, tem pessoas muito ricas na África, são nigerianos. Entendeu? Se a gente pode trazer essas pessoas para lá, fazer reuniões com as pessoas do negócio, Os empresários. Afrodescendentes, empresários, entendeu? Por exemplo, bom, presta atenção, afrodescendente. Aqui no Brasil, aqui na Nigéria, tenho alguns negócios entre Brasil e Nigéria. Mas não tenho afrodescendente, entendeu? Ligando com nenhuma. Por enquanto. A gente precisa disso. Entendeu? Se eu quero ganhar dinheiro só, eu vou... Tô nem aí, ó. Fazer negócio. Mas a gente está fazendo um trabalho específico para conseguir colocar os afrodescendentes dentro do bagulho. Entendeu? Desculpa essa palavra. Porque eu posso falar assim, ó, tô nem aí. Eu tenho negócios, a gente fecha, entendeu? Mas meu papel é para ver como que esses... Porque no futuro, os filhos deles vão ganhar. Entendeu? Eu não ganhar nenhuma centavo no Brasil. Eu não ganhar. Eu ganho todo meu dinheiro na Nigéria. Eu venho no Brasil, mas eu ganho meu dinheiro na Nigéria. Entendeu? Eu posso falar que eu vou ficar gastando. Não. Não é assim. Entendeu? A gente tem que trabalhar com pessoas inteligentes, colocar coisas de futuro, que tem futuro, ter certo, uma coisa bom, mas a gente tem que construir. Não uma coisa de... Não é mágico que vai acontecer assim, pum. Entendeu? A gente tem que trabalhar junto. Entendeu? Parar de falar mal sobre esse, a gente tem que trabalhar junto. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa usar afrodescendente para contribuir junto, tipo, influência deles para juntar junto. Entendeu? Eles têm que unir. Se afrodescendente não unir, vai ser muito difícil para desenvolver coisas de economia dentro deles. Entendeu? A gente tem que não deixar a briga, a religião, entendeu? Inveja entrar da gente. Esse é outro papel. Então, com o Flávio, eu com o Rei, com nossa equipe aqui no Brasil, com Carolina, a nossa equipe, a gente está desenvolvendo um projeto muito grande. Esse projeto é para falar nossa história para os brasileiros da América Latina. O Rei está colocando disposição dele para liberar algumas informações que nunca foi aberto para ninguém. Algumas peças, algumas informações, algumas histórias para conseguir construir, entendeu? Nosso hipóteses, como que chama essa palavra? E trazer a história, criando novas hipóteses e novas riquezas para a construção dessa narrativa, né? Nessa narrativa. É porque é isso, né? A gente aqui está acostumado a ter uma narrativa só, né? Sim, gente aqui está repleto de olhares enviesados, olhares cheios de preconceitos a respeito do continente africano. Sim. E eu me lembro muito daquele TED, daquela palestra da Chimamanda, falando sobre o perigo da história única, né? Sim. Você levantou essa bola aí, você disse que aqui, se a gente fosse pautar só pela imprensa, a gente só tem uma imagem a respeito do continente africano. Sim. Né? Sim. E o problema do estereótipo não é que ele esteja errado, é que ele é incompleto. Né? A gente precisa de outras narrativas, outros olhares para a gente construir uma imagem mais complexa. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no meu computador, The Men Who Built America, os homens que construíram a América. Entendeu? Quando você olha por esse vídeo, você vai ver que a América, Estados Unidos, 250 anos passado, entendeu? 250 anos construindo as coisas. Começou a construir de Rockefeller, esses caras, Ford, essas pessoas, entendeu? Então, olha agora, 250 anos. Eu tenho algumas coisas criado aqui no nosso terra com qualidade de 500 anos, 1.000 anos. Então, todas essas informações, essas inteligência, foi para onde? Foi coberto para onde? Então, a gente tem que mostrar para o nosso povo que 500 anos passado,
um ano, 1.000 anos passado, 5.000 anos passado, tem uma civilização na África, que é muito, muito bom. Entendeu? Mas agora a gente tá vivendo com essa narrativa que os negros, eles são macacos. Essa é a narrativa que entrar dentro da cabeça, da mentalidade de nossas crianças. Eles vivem com isso. O que é um errado. absurdo. A gente não... O que Sim, é um absurdo. a gente não... Você entendeu? Então, a gente precisa mostrar nosso papel com evidência, entendeu? E que nossas crianças, nossos filhos conseguir. Então, não é uma coisa que a gente quer fazer só para fazer show, para... Não. É uma coisa bem sistemática, não é brincadeira, entendeu? As pessoas que me conhecem no Brasil, que me enfrentam, eles sabem que eu não sou da brincadeira. Porque tem pessoas que só querem fazer show, que quer ganhar dinheiro, você quer aprovar um outro. Eu não tenho esse papel, entendeu? A gente precisa fazer coisa certa e construir uma coisa que dá fruto no futuro para nosso filho, para essa criança que está perguntando essa questão dentro da sala do minha esposa, entendeu? E tudo isso que a gente está tentando construir foi esse. A gente queria começar em abril, entendeu? Para fazer isso. E segunda coisa é sobre negócios. Negócios entre Brasil e Nigéria. Mas meu papel, eu falo todo dia, entre afrodescendente, entendeu? Eu acho que é importante, na do Rio, né, porque as relações, elas estão todas sempre muito pautadas pela branquitude, pelo olhar da branquitude para encontrar os seus, né? Que é o que a Grada Quilomba e a Djamila chamam aqui de pacto narcísico da branquitude, que eu acho que é isso mesmo, né? Então, assim, eu acho importante você falar isso porque são os laços, né, entre afrodescendentes e nigerianos, né? Então, isso é muito importante que essa relação seja construída num outro patamar, de uma outra maneira, né? E é isso o seu objetivo, né? Assim, eu posso pedir para você não falar isso agora, porque eu quero te perguntar sobre qual é o seu papel como representante do ONI aqui, né? E isso também tem a ver, né, também com o seu papel na Casa Herança de Oduduwa, né, que está presente aqui, trabalhando, dando as informações na paralela enquanto a gente está conversando, né? Que você é o presidente da Casa Herança de Oduduwa. O que eu queria te perguntar ainda sobre a presença do ONI aqui, sobre o espanto dele. Ele deve ter se espantado, né? Quando ele passou ali pela Praça 11, no Rio de Janeiro. A Praça 11 fica em frente à Marquês de Sapucaí, né? E em 1986, quando o Darcy Ribeiro, que era o secretário de Cultura aqui, né, de Educação e Cultura aqui do Rio de Janeiro, quis homenagear o Zumbi, ele pôs uma estátua, né, pôs ali o busto, que é o busto de Oduduwa. Então, me conta como é que foi assim, a reação do ONI quando ele encontrou a representação de Oduduwa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. No Brasil. Foi isso. E eu vou começar com essa palavra. Ele ficou muito apaixonado, entendeu? Apaixonado. Ele ficou... A gente queria passar lá rápido, porque a nossa programação já foi em Torrepedo, dentro que ele chegou, entendeu? Aquele dia que ficou passando, mas ele ficou um tempão, entendeu? E ficando falando com os reis ao redor dele em Yorubá, a importância dessa figura. Ele ficou muito, muito apaixonado. E ele chegou na Nigéria, tudo falando sobre essa figura, entendeu? E ele contou uma história para a gente. Quando a gente fala sobre Zumbi dos Palmares, sobre como que chama? A figura dele, o papel dele, como que ele conseguiu lutar contra para salvar os povos, entendeu? E ele falou direto para a gente que Zumbi do Palmares é o Dudu. O Dudu foi para visitar esse tempo para libertar o povo dele, porque esse é que o Dudu faz sempre para o povo dele, entendeu? Que quando ele lutou, ele saiu, entendeu? Ninguém vai vir, mas ele foi aquele tempo que ele viu que o nosso povo está sofrendo muito, ele tem que visitar lá para fazer isso. Ele ficou muito
surpresa, ele ficou muito, muito apaixonado com isso, ele ficou muito feliz. Os reis que estão com ele também ainda estão mandando esse foto, mostrando esse foto para o povo deles aqui. Porque ele também, aquele tempo, foi com mais ou menos 53 reis que vem com ele, entendeu? Aquele tempo. Foi muito, muito, muito bom. Ele também tirou foto, várias fotos, com o Zumbi dos Palmares, que é Oriolocum. Mas para as pessoas que estão me assistindo agora, por favor, esse Zumbi dos Palmares que você vai agora, que essa figura é Oriolocum. Oriolocum é cabeça de Olocum. Olocum é a esposa do Dudua, que Olocum é mãe do Iemonjá. Entendeu? Então, Olocum é a esposa do Dudua, o Dudua é pai do Yorubá inteiro. O rei é sentinela do Dudua no mundo inteiro. Eu vou falar de novo. Esse cabeça, a gente chama Oriolocum em Yorubá, é cabeça do Olocum. Ah, sim. Você é cabeça da sua esposa. Entendeu? Então, esse cabeça é o Dudua, que é cabeça do Olocum. O Olocum é mãe do Iemonjá. O Dudua é pai do Yorubás no mundo inteiro, na nossa história. O rei é sentinela do Dudua. Aqui. O trono que ele fica é trono do Dudua, que é Oni de Fé. Entendeu agora? Que ótimo, que ótimo. Eu acho essas explicações tão ricas. Assim, é muito rico, né? E assim, Sim, como sim. comentou o Marcelo Moutinho, está escrevendo aqui, como comentou, assim, a gente valoriza aqui, assim, a história totalmente eurocentrada, né? A gente estuda os panteão de deuses greco-romanos, mas a mesma riqueza de expressões e de representações também estão nas religiões, né, no panteão dos deuses urbanos, nos voduns, nos Evefon, nos inquices, né, tudo muito rico e tudo muito lindo. Sim. E a gente não estuda isso aqui, né? A gente não conhece. Né? Vou pegar o gancho que acabei de falar do Marcelo. O Marcelo está aqui acompanhando. O Marcelo também mandou uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Né? Assim, a vinda do ONI aqui para o Brasil também ajudou a colocar ainda mais em pauta a questão do desrespeito e da perseguição, né, feita às religiões de matriz. Eu queria falar sobre isso. O Marcelo é o autor de alguns livros muito importantes aqui, o Ferrugem, Rua de Dentro, Na Dobra do Dia. E ele acabou de organizar uma antologia de contos inspirados nos arquétipos dos orixás e que provavelmente vai ser lançado esse ano. Né? Aí o Marcelo está aqui participando. O Marcelo me disse se eu estou falando bobagem ou não. Mas o que o Marcelo me mandou perguntar, ele quer saber, né, como é que o ONI analisa esse crescente problema de intolerância contra, né, as religiões de matriz africana. Ele cita o candomblé, mas eu vou estender a todas essas religiões de matriz africana, porque o número de invasões, destruição de terreiros subiu muito nos últimos anos. Né? E eu peguei um dado aqui, que é um dado do Babalaô Ivani dos Santos, que é o nosso representante na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que faz um trabalho muito importante aqui. Né? Só em 2019, só no ano passado, 170 terreiros tiveram que fechar as portas por causa da intimidação e depredações, né, que foram feitas, em muitos casos, né, por traficantes locais convertidos a algumas religiões neopentecostais. Então, vou repetir aqui a pergunta do Marcelo, porque a gente abriu aqui um parêntese grande. Né? Como é que o ONI, né, vê hoje assim, o aumento no número de invasões e destruições, antagonismo, né, às religiões de matriz africana aqui no Brasil? Africano. E essa questão, para que você saber, é a questão mais importante, que eu domino muito bem. Quando você fala sobre esse negócio de religião, dentro uma candomblé, tudo, entendeu? Para que as pessoas que estão me assistindo também, tem outra pessoa, eu vi pessoas aqui da Nigéria, e os meus amigos. E tem uma coisa importante para entender. E negócio de religião, de tudo. E eu pessoalmente já recebi muitas perseguições, muitas. Tem pessoas que não gostam de falar comigo mais, eles acharam que agora eu sou o diabo,
eu sou do Oxum, eu sou Babalaô, eu sou, entendeu? Eu ri muito. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é o problema das pessoas. É o seguinte, as pessoas não entendem quem é o Deus. O que é espiritualidade. Entendeu? Pessoas colocar religião em cima da espiritualidade. Entendeu? E a fé com Deus. Entendeu? Primeira coisa é seu coração relacionamento com Deus, que é os princípios dele. Segunda vem religião. Porque religião, qualquer religião que você seja, pode ser contemplista, pode ser pastor, pode ser... Esse é secundário. O Deus que todo mundo cultua, ele só trabalha, funciona com o seu coração. Entendeu? A gente tem 2 religiões no mundo inteiro. Só 2. Pessoas bom e pessoas ruins. 2 religiões, entendeu? Muito Você bom. pode ser muçulmano, que é bom ou ruim. Esse não é religião para Deus. Tem só 10 religiões. Religiões, pessoas bom, religiões, pessoas ruins. Entendeu? A primeira coisa que as pessoas têm que entender. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu vi que as pessoas têm esse amor, aproximação por cultura e religião afro e iorubá. Só que, para mim, o que a gente aprender muito dentro disso, essas informações, as coisas, riqueza dentro do nosso cultura iorubá, não tem preço. Aqui na Nigéria, você me via assim vestir roupa branca no Brasil, na rua, pessoas me chamavam Babalaú. Mas na Nigéria, você vai ver um pastor assim na igreja. Cultura iorubá é cultura iorubá. Entendeu? Então, viu o muçulmano que veste assim, viu o babalaô que veste assim, viu o pastor que veste assim. Só que, para criar divisão, é distrair as pessoas colocar esse poder de religião. Então, no Brasil, as coisas que o candomblé pratica, tudo são a riqueza dos iorubás. Entendeu? Sim, tem coisas que as pessoas já colocou para destruir essas pessoas, para falar que eles são diabos, eles são mais, entendeu? E o problema é as pessoas não têm que entender que só tem 2 religiões. Tem religiões de pessoas boas, religiões de pessoas ruins. Então, gradualmente, a gente tem que as pessoas entender que não tem esse negócio de candomblé é ruim. O cristianismo é bom. Eu já vivi na igreja, entendeu? Eu já vi pessoas muito, muito ruins. Mesma coisa do candomblé. Eu já vi pessoas muito, muito ruins. Tá bem, lá no candomblé já vi pessoas muito, meu Deus, muito, muito bons. Pessoas de verdade, pessoas de coração bom, entendeu? Dentro da igreja também, eu já vi pessoas excelentes, entendeu? Então, você tem que escolher se você está olhando para uma pessoa como candomblé ou um pastor. Eu não quero olhar para pessoas assim, eu quero olhar para pessoas bom, pessoas sim. Pessoas bom, eu fico. Pessoas ruins, eu evito. Entendeu? E a gente tem que fazer isso. Então, para o rei não é cristão. Ele não é muçulmano. Ele é 100% o rei dos iorubás. Nossa cultura iorubá tem a base tradicional. Aqui na Ifé, os babalaôs, que são pessoas ruins, que fazem coisas ruins, eu não aproximar com eles. Entendeu? Tá bem, tem essas partes de referendas que os evangélicos falam que esse negócio é matar
galinha fazer tudo, é do, como que chama? É do diabo, Satanás. Esse negócio é errado para falar isso. Entendeu? Porque, tá bem, os babalaôs vai falar para você que dentro do Bíblia tem isso. Entendeu? Porque isso é coisas que cria distrações para as pessoas. Entendeu? Quando você concentrar nos... Aqui, desculpa te interromper, Sim. Iene. Aqui usa-se uma palavra com um tom pejorativo, quer dizer que isso tudo é macumba, né? E há um movimento hoje liderado pelo Luiz Antônio Simas, que é de recuperar a beleza dessa palavra. Que essa palavra não tem nada de pejorativo. Essa palavra é uma palavra bonita, é uma palavra de uso comum, como qualquer outra palavra, né? E que é isso, né? Dizer que esses rituais são rituais do diabo, né? São rituais, assim, aqui há uma tentativa de contrapor, né, a religião do outro, endemonizando a religião do outro, né? Demonizando, isso. A sua é que é a certa, isso mesmo. né? A do outro precisa ser exterminada. Isso é que é o difícil de entender, né? Eu vou explicar isso. Assim, qualquer cristão, entendeu? Que falar que essa pessoa, o que ele está fazendo é do demônio, ele, dentro dele, está vivendo com o demônio. Porque se você é cristão de verdade, de filho de Jesus, que você segue Jesus mesmo, imagina Jesus mesmo, agora na terra. Você vai ver Jesus no casa do macumbeiro, comendo com ele. Esse é quem é Jesus. Oi, volta. Jesus não é assim. O papel de Jesus não é assim. Jesus ama todo mundo. Ele respeita todo mundo. Mesma coisa aqui também com babalaôs. Babalaôs não pode ficar fazendo mal, matando as pessoas, fazendo coisas... Não! Você tem que ser uma paisana. Vocês falam que vocês usam roupa branca. Entendeu? Você tem que ser branca por dentro. Não pode fazer isso. Então, se você é cristão, você tem que ser um exemplo para todo mundo. Mesma coisa com babalaôs. Entendeu? A maioria, presta atenção, a maioria dos negócios de babalaôs que as pessoas fazem são coisas erradas, só para aproveitar. Qualquer babalaô que está me ouvindo agora, o pastor de verdade sabe, pastor não, babalaô, que é cultura iorubá, sabe que babalaôs são as pessoas mais respeitadas do mundo inteiro, pessoas mais dignas, entendeu? Então, eu não vou evitar que tem coisas ruins que as pessoas vejam sobre isso, mas é errado, porque o babalaôs, as pessoas mais respeitadas, tem que ser isso, tem que ser pessoas mais estudiosas, entendeu? Coisa que é babalaôs, vocês têm que virar babalaô de verdade, que não é, meus anos de palavra, xiguilingue. Você tem que estudar 30, 40 anos. De verdade. Porque dentro de você a maioria dos babalaôs de verdade são doutores, são professores de universidade grande. Entendeu? Não é para dobrar a pessoa, esse negócio é coisas do lixo. Entendeu? Coisas feias. Mesma coisa com pastores agora, que quer só dobrar as pessoas, coisa feia. Entendeu? As coisas espirituais das pessoas tem que ser uma coisa respeitada. Não é coisa para aproveitar pessoas. Então, para mim, eu não vi diferença do pastor de babalaô, que é aproveitar o povo. Entendeu? Então, porque meu papel é isso. Entendeu? Então, se você, a gente, nós candombleristas, os macumbeiros, candomblé, veja bem, a gente tem que mostrar coisa certa para que o evangélico consiga seguir você. Porque vocês não podem ficar brigando, odiando ele. Entendeu? Se ele está fazendo isso, está destruindo o terreiro, está fazendo isso, só que eles também são demônios, só porque demônios que falam que outra pessoa é demônio. Entendeu? Qualquer cristão certa não vai fazer isso. É errado. O que é errado, é errado. Entendeu? Não pode falar mal, falar que você é melhor. Deus que mostrar quem é melhor. Tem que construir. É errado. Sim. Qualquer coisa que ele... Eu vou falar de novo. Se Jesus está na terra hoje, eu sei com certeza, ele vai para o macumbeiro. Ele vai lá, ele vai ter amigos babalaús. O Jesus. Entendeu? Eu sei disso. Eu sempre falo com as pessoas.
o Jesus chegar na Terra, ele chamou os ladrões na rua para começar o ministério deles. Eles não foi para templo para chamar, entendeu? Porque agora o povo cristão não segue Jesus. O Jesus que eu conheço. Não pensar mal sobre outro. Não olhar para uma pessoa como um diabo. Entendeu? Ele abraça todo mundo. Porque dentro dele é luz. Mesma coisa com o Babalaú. Tem que ser assim. Entendeu? Então, eu vou falar para terminar. Tem duas pessoas na Terra. Tem duas religiões na Terra. Tem religiões boas e tem religiões ruins. E tem duas pessoas na Terra. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Entendeu? Então, não sei se você é muçulmano ou cristão. Você é bom ou ruim. Entendeu? É isso. Esse é o que Deus quer. Dentro do seu coração é abraçar todo mundo. Entendeu? Deixar todo mundo com fé deles. Entendeu? Eu não tenho direito para falar com você. Esse também que traz negócio de branco, preto dentro de bagulho. Esse negócio suja. Porque a gente começar com isso. Entendeu? Você é ser humano. Eu não conheço você de lugar. Eu tenho que respeitar você. Eu respeitar você porque eu respeito a mim mesmo. Entendeu? Começar com isso. Se eu não respeitar a minha vida, eu não te respeitar. Entendeu? Então é uma coisa muito, muito ruim que acontece no Brasil, que me deixa meu coração... Eu estou falando para você, tem pessoas, muitas pessoas, que me odeiam. Que falam que eu sou de diabo, agora eu estou indo com o Oni de fé, entendeu? Até tem pessoas agora que estão falando que eu fazer o ritual do dinheiro, porque agora eu não era assim, como que eu estava, entendeu? Fala que é ritual, ele agora está rico, ele é ritual, entendeu? Que tipo de pensamento? Entendeu? É ruim, é errado, é negatividade. O Jesus, que é essa religião, que os pentecostes cultuam, ele não é assim. Ele fala que você, dentro de você, você tem que orar para as pessoas, até seus inimigos. Entendeu? Então você não tem direito para falar que uma pessoa é diabo, uma pessoa é ruim, uma pessoa é demônio. Você não, só Deus que tem que fazer isso. Então, a gente precisa mostrar isso. Até dentro do candomblé também, a gente precisa também mostrar para evitar as pessoas que estão cultuando o candomblé, para entender que o babalaú hoje, que mostrar o pate errado para criar impressão errada para as pessoas, também é ruim. Então, eu não vou ficar aqui só defendendo o cristão, defendendo o candomblé. Não, meu papel não é religião. Pessoas que me conhecem sabem que eu não sou religioso dentro da minha cabeça. Eu só tenho coração, que eu luto todo dia para conseguir abraçar todo mundo. Entendeu? Eu não pensar ruim sobre você, sobre ninguém. Quando eu vi pessoas pensando ruim, eu ri. Eu só apenas ri. Porque eu sei o que está dentro do meu coração. Porque religião é... Mas eu respeito minha cultura iorubá. Muito. Mais qualquer coisa. Minha cultura iorubá eu respeito muito. Entendeu? Esse é pessoal para mim. Claro, porque a religião é amor, a religião é solidariedade, né? A religião é uma Sim, maneira sim. de você encarar algo que você não conhece fisicamente, né? O mundo. Sim, sim. Então, assim, sim. E ela parte também do respeito à escolha do outro. O outro não quer ter a mesma religião que você, ou quer seguir os mesmos preceitos espirituais que você. Então, é uma questão de respeito com o outro ser humano, no final das contas, né? E de solidariedade, de amor. Foi bom você ter falado isso, Ieme, porque tem uma outra pergunta aqui, que é a do Paulo Lins. Paulo Lins é o escritor de Cidade de Deus, Desde que o Samba é Samba, Dois Amores. E ele agora o Paulo, acho que você conhece o Paulo. E o Paulo está envolvido na equipe que está fazendo uma adaptação do Defeito de Cor, que é um livro muito importante aqui no Brasil, né? Que é da Ana Maria, e ele mandou uma pergunta, que é uma pergunta grande, tá? É longa, tá? Mas que tem a ver com o respeito, né? Com esse respeito que a gente precisa ter com as religiões e com outras matrizes, às vezes no mesmo culto religioso, né? Ele diz o seguinte, né? O que marcou a sobrevivência das religiões de matriz africana aqui, não só no Brasil, mas na Colômbia, em Cuba e outros países, por exemplo, foi quando elas começaram essa capacidade que elas têm
ou de maneira até proposital, de se sincretizarem com outras formas religiosas aqui, né? Sim, essa é uma característica forte que dá um tom americano a essas diversas vertentes e características que os cultos aos orixás, aos voduns ganharam aqui nas Américas, né? Na América Latina, né? Como é que o Oni de Fé vê essas mudanças e essas reinterpretações do culto aos orixás, por exemplo, especificamente, né? Que essas reinterpretações que o culto dos orixás ganharam do lado de cá do Atlântico, né? E como que eu expliquei desde o início, entendeu? Porque a cultura iorubá, a base é isso, entendeu? Esse é de verdade, entendeu? Por exemplo, a gente chama Oni, Onirixá, Oniriorixá. Só ele consegue ver orixás, entendeu? E orixás são, no cultura iorubá, são pessoas que os guerreiros das passadas, entendeu? Que os iorubás sabem que eles são pessoas que estão próximos com Deus, entendeu? Mas, com meu análise, orixás, tipo, o iorubá olha para a água, chama água orixás, Oxum. Olha para o fogo, chama orixá, Xongô. Entendeu? Porque para eles são as coisas que têm influência para nosso cotidiano. Entendeu? Mas tem uma coisa um pouco que distrai as pessoas. Os iorubás, as pessoas não olham para esses orixás como o único Deus deles. Não. Entendeu? Eles olham... Alô? Oi, pode continuar. Agora a gente se reconectou. Sim. Eles olham para esses orixás tipo anjos que levam informações para o Deus. Cultura iorubá só respeitar um Deus. Entendeu? O Deus de todo mundo. Esses orixás são orixás que eles entendendo. Nossos antepassados explicam para a gente que as pessoas que levar informações e conseguir conversar com porque eles estão lá no céu. Entendeu? Mas eles se representam uma coisa aqui na Terra. Como fogo, como Xangô, tudo esses negócios. Entendeu? Só que tem uma coisa errada, informações erradas sobre eles para destruir a imagem dessas coisas. Entendeu? Tem parte que ele está tentando para destruir, que não é ruim, esse é preconceito que a gente está falando. Os iorubás de verdade não levar Xangô como o Deus, único Deus deles. Não. Não é isso. Eles são mensageiros, tipo anjos deles, esse é o entendimento deles para o Deus. A gente tem que entender isso. Entendeu? Então, eles são coisas que representam a natureza, tipo água, ar, fogo, aves, essas coisas assim, entendeu? Eles conseguiram associar para relacionar com Deus, entendeu? E quando você olha para a Bíblia, tá bem, e o Deus cria essas coisas dentro do Jardim de Éden para que o Adão conseguia comunicar a todo dia, tem água. É a mesma coisa, mais ou menos, entendeu? Que ele, entendeu? Mas só que agora esse negócio de candomblé, de Yorubá, já foi destruído muito. Por quê? Porque as pessoas estão falando mal sobre isso. E as pessoas que representam isso também já não sabem como posicionar para falar, para representar o Xangô. Entendeu? Você também, quando eu falar que você é diabo, você é ladrão, você também tá reagindo pensando como ladrão. Entendeu? Então, esse é que a gente tem que entender. Uma coisa de orgulho que você tem que entender. Meu cultura Yorubá, eu sou Yorubá, meu nome é Ajoyemi Olabisio. Eu gosto do meu nome, respeito meu nome. Ninguém pode falar qualquer coisa, eu tenho meu coração para respeitar o que eu tenho. Entendeu? Então, o que eu não vou fazer é para pensar mal sobre você, é para fazer sua morte. Eu não vou pensar isso, porque é ruim. Entendeu? Então, as coisas de religiões, as coisas de orixás, aqui em fé, o rei representar
a gente fala que ele é Onirixá. Em Yorubá, significa que quem vê orixás. Entendeu? Ele sempre fala para as pessoas aqui que sempre tem as coisas ruins sem coisas boas. Esses orixás, eles não gostam de coisas ruins. Eles são coisas limpas, coisas saudáveis. Entendeu? Não é para matar uma pessoa. Não, isso não é orientação que ele está tentando explicar para pessoas. Entendeu? Ele falou que pessoas já falam mal, até nosso povo também já fazer mal, algumas tempo, como qualquer país. Entendeu? Você viu os europeus que vêm para matar, você viu Germany, é a mesma coisa. Entendeu? Só que na África, entendeu? Eles falam que tudo é diabo. Entendeu? Que é errado. Entendeu? Nosso povo também não sabe como defender isso. Então, esse é um papel muito ruim que destrui sua imagem e destruir o que vai ajudar você para melhorar sua economia. Porque quando você olha para essas pessoas como o diabo, tudo ruim, nada bom para sair de lá. Entendeu? É muito errado. Nosso Evas, que você vive todo dia, água, fogo, você não pode viver sem água, não pode viver sem fogo. Então, nosso problema é para tirar essa narrativa. Entendeu? Na China, eles têm cultura deles. Ninguém fala que eles são um diabo. Entendeu? No Índia, todo mundo assim. A gente tem que respeitar que essa é a forma que eles conseguem associar e relacionar com Deus deles. Mas a parte ruim, que falar mal sobre essas pessoas, é errado. E tem uma outra pergunta aqui que também vai muito ao encontro disso que a gente está conversando. Quem mandou foi a mãe Celina de Xangô. Mãe Celina de Xangô, ela teve uma temporada morando aí no Benin, e ela recebeu aí no Benin, aí do lado, o cargo de Ia Egbe Iletutu. Ia Egbe Iletutu. E princesa da corte real de Passenon. Ela nunca teve na Nigéria, né? Mas ela já teve uma temporada no Benin. Ela mandou a seguinte pergunta aqui, ó. A Joemi, como podemos melhorar e aumentar o intercâmbio cultural entre os nossos candomblecistas para que alguns zeladores e zeladoras de orixás possam se aproximar também das cerimônias dos templos voduns? Porque tem uma relação aí antiga, né? Sim. Desde a época do Império de Oió aí com o reino do Daomé aí do lado, né? Seria muito importante essa conexão plural das religiosidades entre o Brasil e a Nigéria, né? É importante que muitos mais sejam honrados com a possibilidade de poder visitar a terra dos nossos ancestrais. Isso tem a ver também com o seu papel como representante do ONI aqui na América Latina, né? Então, eu pedi para você juntar isso tudo na sua resposta. Ok. E como que eu sempre falo com as pessoas que falam que sobre esse povo que quer visitar a África, entendeu? Para mim, eu entendo o desejo que está no coração deles, porque eu já vi as pessoas chegar aqui comigo, entendeu? E como que eles reagiam, eu olho para eles assim. Para mim, é normal, mas para essas pessoas é muito importante, entendeu? As pessoas chegarem em fé, é uma coisa de emoções para eles, para chegar aqui, eu olho para isso, entendeu? E primeira coisa que a gente fez eu consegui criar uma boa relacionamento com a Embaixada do Brasil aqui na Nigéria, outro país na África. E primeira coisa é para ajudar esse povo, para conseguir visitar aqui com tranquilidade, conseguir o que eles vêm para fazer e voltam para o Brasil com tranquilidade. Entendeu? Para evitar qualquer coisa de distração, de exploração de nenhuma pessoa. Entendeu? Porque esse é uma coisa que a gente tem que tratar. Entendeu? As pessoas que vêm para cá para absorver, para relacionar com a raiz deles. Eles ficam apaixonados. Entendeu? Então, a gente tem que respeitar isso. Tendo parte disso é também porque as coisas espirituais que eles querem fazer, a cada um com o desejo dele. A gente tem que respeitar a decisão deles. Não é tempo para pensar como que você vai aproveitar uma pessoa. Isso é muito importante, entendeu? E aqui na Nigéria tem
festivais muito grandes, tem lugares para você visitar, tem lá no outros lugares na África, como aqui o mais Celina falou sobre Voodoo, lá no Benin, eu já fui para lá com a embaixada do Unesco, ele convidou a gente para lá, acho que ano passado, e foi muito bom. São coisas culturais que as pessoas querem cultuar, querem ver, querem aproximar, entendeu? E a gente está... Primeira coisa que a gente já fez, certo? É para ajudar esse transmito de o visto para conseguir sair do Brasil, entendeu? Segunda coisa que a gente está fazendo é para conseguir também, com o apoio das pessoas igual a vocês da mídia, para conseguir mostrar como que chama? O cronograma. Aham. As informações certas para as pessoas entenderem, para conseguir planejar, entendeu? Muito bem, antes que chegue, para conseguir entender coisas correm, como chegar aqui. Para conseguir atrair muitas pessoas que vão ajudar, porque a gente só não vai conseguir fazer isso. A gente precisa de pessoas, muitas pessoas das regiões, para conseguir ajudar, entendeu? Mas o meu papel, pessoas que me conhecem, sabe que Guilherme não é da brincadeira. A gente precisa respeitar o povo que vem para cá para cultuar, para aproximar do o que eles desejam, tipo, emoções de religião deles. Não é tempo para pensar como que você vai aproveitar nenhuma pessoa. Entendeu? Porque as pessoas vêm para cá não conseguir, entendeu? Eles só querem aproveitar. Entendeu? Esse, para mim, é errado. Entendeu? Já virou negócio que pessoas depois vai virar bagunça. Já virou. Entendeu? Eu não gosto disso. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer tem que ser uma coisa digno, respeitoso e uma coisa bom. Entendeu? Então, a gente está montando isso. E parte de religião, que é muito importante. Que eles entendam. Porque quando eles chegar aqui, se eles não têm as guerras, não, guias, desculpa. Guias boas, pode virar bagunça. Os línguas, ninguém entende sua língua, as pessoas falam língua diferente, você fala português, eles falam inglês, eles falam francês, entendeu? Eles falam iorubá, então a gente precisa disso, entendeu? Então, antes não tem isso, tipo, ligação direta para a embaixada com o governo da Nigéria para conseguir, mas agora a gente, nossa equipe, junto com o rei, fiz reunião 3, 4 vezes com a embaixada do Brasil aqui na Nigéria, eu já fiz reuniões muitas vezes com o rei, algumas governadores e governo federal, para ajudar isso. Outra coisa que eu quero falar que vocês não esquecem é sobre Nigéria, lá no Brasil. A Nigéria tem embaixada lá na Brasília, entendeu? Então, as pessoas que falam para mim, ele falou que tem dificuldade muito para conseguir o visto ali. Eu sei disso. Entendeu? É uma coisa que as pessoas têm que entender também. A gente está tentando também melhorar a parte de governo. Porque o nosso papel é para trabalhar com o rei, porque o rei que tem um coração para o povo do Brasil. Entendeu? O governo geral, entendeu? Para o povo matriz africano, eles não têm esse muito. Não é ruim, mas só você tem que entender. Mas quem tem interesse para ajudar, para colocar pé no chão, tudo a ver, tudo a tempo, é o rei. Então, a gente está tratando com o poder do rei para conseguir ajudar essas coisas. Então, tem um governo da Nigéria lá no Brasil, mas eles não vão ter esse interesse muito grande, igual o pai dele, que é o rei. Porque a gente fala que esse povo passa isso. Muitas vezes você falou que por que o Brasil e Nigéria até agora não conseguem desenvolver? Porque as pessoas que vêm, a embaixada da Nigéria no Brasil, eles primeiramente não têm esse interesse de religião, de povo matriz africana, primeiro na agenda dele. Então a gente tem que colocar tudo para entrar nas pessoas que têm interesse, entendeu? Deles. A gente está trabalhando assim por causa disso, entendeu? Então eles estão fazendo trabalhos deles de burocracia do governo do Nigéria, entre mais esse parte que é a parte mais sensível do povo matriz africana no Brasil, a gente colocar esse papel para quem vai ter interesse deles, entendeu? Por exemplo, se eles mandar o embaixada no Brasil,
na Nigéria para o Brasil, pode ser a USA. A USA não vai ficar ligado com o povo matriz africano, com o Yorubá assim. Pode ser Igbo, entendeu? Só se a gente tem a Yorubá que vai ser, esse negócio interessa. A gente vamos desenvolver, entendeu? Mas esse é tudo 4 anos, 2 anos de embaixada. Mas a gente tem que colocar, a gente colocou esse papel na frente do rei, que aí sabe que vai ficar lá muito tempo e tem influência para qualquer governo, para ajudar. O povo matriz africano tem que entender isso. Então, o rei, junto com o rei do Oió, o rei do Iwo, todos os reis no Ekiti, todos os reis no Oió, junto com esses reis urbanos, tem que ajudar. Agora, a gente está já fazendo esse papel. Entendeu? Então, a gente precisa que eles ajudar. Entendeu? Influência deles para ajudar o povo, que eles conseguirem. Entendeu? Se a gente não trabalhar junto assim, vai virar bagunça. Esse é o nosso trabalho. Eu tenho ligação com o rei do Oió muito bem. As pessoas do Brasil, eu acho que muitas pessoas não conhecem bem. Muito, muito bem. Com os representantes da gente fazer reunião quase tudo semana, entendeu? Os reis do Benin, os reis do Abiokutá, Ogun, os reis do Lagos. Esses reis, entendeu? Eles têm reunião dos reis aqui no povo Yorubá. O rei é líder dele, mas a gente tem representante. Assim, a gente conversa toda semana, entendeu? Isso não é brincadeira, não. Agora a gente está colocando isso no papel para que eles entenderem que a gente precisa de ajuda de todo mundo para ajudar o povo lá no Brasil, América Latina. Entendi. A gente tem 1 minuto ainda antes da gente acabar aqui. Eu queria só falar para todo mundo que se vocês quiserem mais informações, né, é só entrar aí no perfil da Casa Herança Oduduá, aqui no Instagram, né, ou então na página no Facebook do Oni de Fé no Brasil. Né? No Brasil. Inclusive para pegar informações suas, né, Iemi, que é a Ana Jara Tavares está perguntando aqui se essa aproximação é uma aproximação que visa, né, esse contato entre afrodescendentes aqui no Brasil e a população aí da Nigéria, ou se é para todo mundo, independente da cor. Né? Mas eu acho que a gente pode, como a gente tem 20 segundos, deixa eu encerrar aqui, a gente volta só para a gente dar tchau para todo mundo e você responder a pergunta da Ana. Tá? Voltamos. Então, só para a gente encerrar, até porque também a gente já está aprendendo todo mundo conosco, e é uma honra ter todos vocês aqui, mas a gente já está aprendendo as pessoas por 2 horas. Você também está sendo muito generoso com o seu tempo, né? Sim, de conversa, né? Sim, você pode responder para a Ana Jara Tavares, perguntou se essa aproximação é uma aproximação que visa, primeiro, só a população, que é a população de afrodescendentes, ou se é para todo mundo? E aí a gente encerra e a gente agradece e a gente avisa todo mundo onde conseguir informações de novo. 1 minuto. A Ana, né? Hannah. E primeira coisa, qualquer coisa que a gente está fazendo com o rei é para todos os humanidade na Terra. Primeira coisa. A gente quer mostrar que a gente somos juntos, a gente vem para o mesmo lugar, entendeu? Não tem separação de negócio do corpo, do nosso papel, entendeu? Mas tem um específico. Algumas vezes que a gente tem que falar dito para nosso povo matriz africana, no mundo inteiro, entendeu? Porque a gente precisa atrair essas pessoas por causa de marginalização, que eles já têm, eles sempre falam isso, entendeu? Mas a gente está aberto para todo mundo no mundo inteiro, entendeu? Qualquer pessoa. Infelizmente, aqui na Nigéria, com o nosso povo, a gente não sabe o que é branco e preto, entendeu? A gente vê ser humano como uma pessoa só, entendeu? Só que sim, certo, já tem esse negócio de preconceito, já tem o povo matriz africano, a gente precisa. A gente também está precisando que eles conseguirem informações certas, as coisas certas, para conseguir mostrar para qualquer povo, qualquer etnicidade, também a riqueza dos nossos ancestrais. Isso é importante. Entendeu? Na nossa cabeça com o rei, como que eu falei no início, a gente quer
trabalhar para ajudar a humanidade. E se humanidade é humanidade. Então, aqui, tá bem, como a cadeia do Brasil, a gente sabe que o povo mais africano já está marginalizado. A gente precisa criar atenção para esse grupo. Entendeu? E a gente trabalha mais adiante e está aberto para todo mundo. Muito bem. Então, só para lembrar que quem quiser saber mais informações, quem quiser se juntar, né, a esse esforço que você está liderando, né, de Sim. aproximar, né, as Américas com Ilê e Fé, né, você como representante aqui na América Latina, pode entrar em contato com você através do perfil no Instagram, que é a Casa Herança Eduduá, da qual você é presidente, não é isso? Sim. Pelo perfil no Facebook do próprio Oni de Fé, que é Oni de Fé no Brasil. Mais algum outro lugar? Sim. Os dois mesmo. Tá, ótimo. E, bom, eu quero te agradecer demais, Guilherme, muito, muito mesmo, porque você foi muito generoso. Ó, Carol está dizendo aqui, obrigado. Ó, dando um e-mail aqui, ó, herançadeoduduá@gmail.com. Então, Guilherme, a Joieme, muito obrigado. Você foi muito generoso mesmo. Eu tenho mais a que te agradecer, porque a conversa foi muito cheia de carinho, muito cheia de trocas. E eu acho que a gente está Obrigado para vocês também. Viu? Então, eu quero te agradecer demais e quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, quem chegou no meio, quem chegou depois. Essas nossas conversas aqui estão entrando lá no... Eu estou colocando no IGTV, mas eu também vou publicar essas conversas no YouTube. Para vocês saberem onde é no YouTube, é só clicarem na minha bio aqui, que vai entrar lá, né? Só uma coisa, posso falar só segundos? Sim, claro. E eu quero registrar que eu já levei o nosso trabalho, a gente não quer falar sobre isso, mas a gente levou o nosso trabalho para a União Africana. Eu já avisou eles sobre o Brasil, e a União Africana já aceitou para incluir o Brasil para questão de União Africana, entendeu? Então, a gente tem poder agora para conectar para a África inteira, não só com o rei, entendeu? Então, eu já levou isso para eles. Eles estão muito animados para trabalhar com o povo brasileiro. Eu falei tudo semana, a gente faz reuniões, ele está pronto, porque a gente quer, não só Nigéria, tem Gana, tem Moçambique, tem tudo. Agora a gente tem União Africana que está ligado com a gente muito forte para trabalhar. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Muito axé para você aí. Todo mundo muito tá mandando axé para você. Muito Isso. axé. Muito obrigado para tudo. Muito generoso com o seu tempo, né? E eu quero agradecer também a acolhida, o carinho, porque isso foi uma conversa acolhedora, né? E eu espero que vocês também que estão acompanhando a gente tenham se sentido acolhidos, viu? Muito obrigado mesmo e bom trabalho. Quando você vier aqui para o Brasil, eu acho que a gente precisa combinar um encontro. Conversar, isso, claro. Conversar muito breve. E as pessoas podem entrar em contato com você, porque inclusive o seu perfil também está aqui nos meus posts. E se vocês quiserem depois assistir a entrevista, eu vou publicar lá no YouTube e o endereço está na minha bio, tá? Gente, muito obrigado. A Joieme, muito obrigado também, viu? Carol, muito obrigado a você também. E o perfil do Casa Herança Eduduá, muito obrigado por esse serviço paralelo de troca de informações enquanto a gente estava conversando. Sim. Eu estou vendo agora. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.